No episódio do Edu Responde dessa semana, eu escolhi 3 perguntas super interessantes para podermos falar de forma mais aprofundada aqui no canal. Falaremos a respeito do consumo de amendoim. Quem tem diagnóstico de diabetes pode comer amendoim? Falaremos também a respeito de valor de glicemia em 147. Será que é um valor alto? E também falaremos a respeito do consumo de frutas na sobremesa. Quais são as melhores opções para quem tem diabetes? 3 super conteúdos, por isso aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, bom dia, diabético tipo 2 pode comer amendoim? E a resposta é que o diabético até pode consumir o amendoim, porém temos algumas ressalvas. O amendoim é uma fonte principalmente à base de gorduras, ou seja, é um alimento que tem maior quantidade de gordura e isso vai acabar causando o aumento de calorias. E para quem tem diagnóstico de diabetes tipo 2, pode ser um agravante no processo de perda de peso, pois a gente sabe, excesso de peso dificulta muito o controle da glicose, então esse amendoim pode estar principalmente prejudicando no seu processo de emagrecimento. Agora nós vamos avaliar a tabela nutricional do amendoim para você entender como você pode consumir de forma inteligente esse produto sem causar maiores estragos no seu tratamento. Nós podemos verificar que em 100 gramas de amendoim, nós teremos por volta de 567 calorias. Ou seja, se você comer 100 gramas de amendoim, você está comendo muita quantidade de calorias e isso vai prejudicar o seu processo de emagrecimento. Nós podemos verificar que nós teremos 16 gramas de carboidratos, ou seja, uma quantidade ok, 16% de carboidratos num produto comestível como o amendoim. Porém, nós teremos 49,24 gramas de gorduras, ou seja, metade do amendoim que a gente consome é a base de gordura, por isso a gente tem grande quantidade de calorias. E proteínas, nós teremos 25,8 gramas de proteínas, que é uma quantidade até ok. Nós temos mais proteínas do que carboidratos, uma quantidade interessante. Porém, o diabético até pode consumir o amendoim, aquele sem casca, sem excessos. Então, se você for consumir, consuma por volta aí de 10 gramas, 20 gramas, no máximo 30 gramas de amendoim em alguma refeição. Se você for comer um pacote de amendoim, daqueles que a gente compra no supermercado, que já é descascado, você vai estar prejudicando o controle da sua glicose devido ao excesso de peso que você possa vir a ter. Então, utilize o amendoim de forma inteligente, de forma estratégica, sem excessos, e você tem outra opção para poder consumir em sua rotina. Já para aqueles amendoins japonês que a gente compra, que já tem aquele processo de industrialização, que tem aroma, que tem cor, que tem sabor diferente do amendoim, a gente não deve consumir, pois ele já não é tão interessante para quem tem diabetes. Alguns têm adição de açúcares, então se você quer comer amendoim, consuma o amendoim descascado, aquele que é somente o grão. Se você quer saber qual que é, eu vou deixar aqui na descrição e também aqui nos cards um vídeo onde nós falamos de forma mais aprofundada a respeito do amendoim e lá eu te mostro a quantidade exata através da tabela nutricional, através das quantidades que você pode consumir sem gerar maiores problemas para o seu tratamento. Então, quando esse vídeo acabar, vai lá, assiste e continue aprendendo, tá ok? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte: Edu, hoje a minha glicose deu 147, está muito alta, o que fazer? Muito provavelmente esse valor de 147 que você mencionou é o valor de glicemia em jejum, ou seja, quando a gente faz o exame de ponta de dedo, quando acordamos a glicose deu 147.
E a glicose em 147 para quem possui um diagnóstico de diabetes tipo 2, infelizmente é um valor alto e que precisa ser melhorado. Então, o principal ponto é como está a sua alimentação no dia que antecedeu esse valor. Se você exagerou na quantidade de carboidrato, se você comeu pouca proteína, comeu pouco legume e verdura e acabou consumindo apenas carboidratos, como por exemplo arroz, como por exemplo batata e assim por diante, e isso pode estar gerando aumento da sua glicemia durante a madrugada e consequentemente a sua glicose fica alta também na manhã, ou seja, a glicemia em jejum em 147. Caso esse valor de glicemia tenha sido após 2 horas uma refeição, ou seja, exame pós-prandial, esse valor é até aceitável, mas lembre-se, o ideal é manter a glicemia sempre abaixo de 140 2 horas após as refeições para você manter uma glicose ok. Porém, 147 seria aceitável se for 2 horas após a refeição. Como você mandou essa mensagem pela manhã, muito provavelmente foi um valor de 147 em jejum. Então precisa melhorar, é preciso acertar a alimentação, verificar se você está praticando alguma atividade física, verificar se você tem que tomar algum medicamento e se você está tomando nos horários corretos para dessa forma reduzir esse valor de glicemia em jejum para próximo de 100, manter entre 110 e 90, 80, e esses são valores mais interessantes para você que possui diagnóstico de diabetes manter para poder evitar o aparecimento de complicações a médio e longo prazo, manter a sua glicada perto de 6, 5.7, 5.5 e assim ganhar mais saúde cada vez mais, tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte: Edu, quais frutas podemos comer em sobremesa? E a resposta é que você pode incluir algumas frutas que eu vou mencionar agora, desde que você não exagere e que você tenha um almoço equilibrado. Não vai adiantar nada você consumir essas frutas que eu vou mencionar se você exagera no consumo de arroz, come junto batata, come junto macarrão, acaba exagerando nas quantidades de feijão, adiciona farinha, e isso vai causar o aumento da sua glicemia. E não vai ser fazer uma sobremesa à base de frutas, consumir uma fruta na sobremesa, que a sua glicose vai continuar controlada, estabilizada. Então, você precisa entender isso inicialmente. É fundamental que você tenha um almoço equilibrado e com menores quantidades de carboidrato. Em relação às frutas, você pode consumir laranja com bagaço, é importante que você consuma o bagaço por causa da presença de fibras, maçã com casca, maçã verde com casca, você pode incluir também um punhado de melão fatiadinho, é muito saboroso, também um punhado de melancia fatiadinha, sem excessos. Você pode consumir também um pêssego, você pode consumir também, por exemplo, um pouquinho de abacate, você pode incluir também uma goiaba, você pode incluir também um caixinho de uvas e assim por diante. Não vai ser consumir frutas de forma inteligente, sem excessos, consumir a casca, consumir o bagaço, que vai estragar o tratamento do seu diagnóstico de diabetes. E sim, o conjunto. Se você faz uma alimentação equilibrada do almoço ou jantar e come como sobremesa uma fruta, a sua glicose tende a continuar equilibrada e assim manter estável. Porém, se você acaba, entre aspas, chutando o balde no almoço ou no jantar, comendo muita quantidade de carboidrato, muita quantidade de fritura, diminui a quantidade de legumes, verduras, folhas verdes, não come quase nada de proteínas, carne de boi, carne de porco, carne de frango e acaba exagerando nos carboidratos, a sua glicose já vai subir por causa do consumo de carboidratos e você acaba achando que foi por causa da fruta que consumiu. E não é assim. Então, é importante que você encontre o equilíbrio na alimentação do almoço ou do jantar e assim, consequentemente, controle melhor a sua glicose. Se você quer aprender mais sobre dicas de almoço ou jantar,
Vou deixar na descrição aqui e também nos cards um vídeo a respeito de como você pode melhorar o seu almoço, o seu jantar e assim ter melhores valores de glicemia e, consequentemente, ir alcançando uma boa hemoglobina glicada, tá ok? E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi para podermos falar de forma mais aprofundada aqui no canal essa semana. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, pois lá eu solto uma caixinha de perguntas todos os dias e as melhores perguntas eu trago aqui para o canal Edu Diabetes e, consequentemente, nós podemos falar de forma mais aprofundada, mais detalhada, dando mais exemplos, falando de uma maneira mais clara para você entender e, consequentemente, melhorar o seu tratamento cada vez mais, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de pegar esse vídeo, compartilhar com seu amigo que possa ter dúvidas a respeito de amendoim, a respeito de frutas como sobremesa, e assim nós possamos cada vez mais ajudar as pessoas a encontrar os melhores caminhos para poder tratar o diagnóstico de diabetes e, querendo ou não, você ajuda muito no crescimento do canal Edu Diabetes e para você não custa nada deixar o seu joinha e também compartilhar esse vídeo. Tá certo? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo para você continuar maratonando os vídeos do canal Edu Diabetes e, consequentemente, alcançar um tratamento mais equilibrado, mais saudável e cada vez mais saúde para você. Tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.